Bueno, pues buenos días, bom dia a todos. Eh, Bem-vindos, bem-vindos a esta masterclass de capital catalítico para financiar soluções baseadas na natureza, ou capital catalítico para financiar soluções basadas en la naturaleza. Les informo que tenemos traducción simultánea, entonces vamos a hablar en portugués, pero tenemos traducción simultánea, entonces para los hispanohablantes tenemos el canal para español con nuestro compañero de Meval que está con nosotros el día de hoy. Entonces, para la traducción, se conecten a el canal de español. O para también los que quieren entrenar portugués, también es una buena oportunidad, que este año tenemos la conferencia en Brasil, en Manaus, entonces como ya aprovechen para acostumbrar con la lengua, el idioma. Entonces también esto es un poco porque estamos haciendo a esta sesión en portugués también para que tengamos a esta familiaridad. Voy a cambiar para português, entonces. Bom, bem-vindos. A ideia no dia de hoje, então, é falar sobre esse tema de capital catalítico para soluções baseadas na natureza. E muito feliz de ter aqui hoje o Pedro, da Conexus, então, que vai contar um pouquinho sobre a visão dele sobre esse tema, o que eles têm feito. E então, esse é o nosso case do dia de hoje. A ideia é inicialmente trazer uma introdução sobre o contexto geral de capital catalítico, essa relação com soluções baseadas na natureza, muito brevemente, e logo ouvir um pouco do Pedro e a experiência deles dentro da Conexus, e logo depois um Q&A. Então, quem tiver perguntas e questões, podem já utilizar o chat para deixar isso registrado. A ideia é que tenhamos aí no final um tempo para isso. Quem puder também, câmeras ligadas, para que a gente possa ver a todos. Sei que é cedo ainda pela manhã, alguns de vocês estão acordando, outros estão tomando café aí, então não tem problema aparecer na câmera comendo e tudo mais. A ideia é que a gente possa aí ter esse espaço de interação e troca, tá? É, Vamos iniciando aqui, temos aí 60 minutos. É, Queria começar falando um pouco sobre, né, onde o capital catalítico se conecta dentro dessa discussão e das necessidades que temos aí dentro da nossa região. De forma ampla, né, como vocês têm acompanhado, né, quando a gente olha para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, essa agenda que tem aí 5 anos para ser cumprida até chegar a 2030, apenas 18% desses objetivos estão no caminho para serem atingidos, né? Então é um número muito muito baixo, né, considerando as ambições, né, das 169 metas e, consequentemente, né, pensando aí no tempo que a gente ainda tem, não serão atingidos nesse universo, né, nesse período. Ou seja, esses desafios continuam, né? Quando olhamos aí para o recorte da América Latina, a gente tem uma projeção que talvez 25% sejam alcançados até 2030. É, o importante é que essa não é uma agenda que acaba daqui a 5 anos, os desafios continuam, a gente precisa continuar olhando para esses temas e para esses desafios, né, que são tão presentes no nosso dia a dia e são tão gritantes dentro da nossa região. Quando se olha aí para esse déficit de financiamento, né, são 4,2 trilhões de dólares para atingir esses ODS a 2030, e a gente tem uma lacuna aí de 650 bilhões de dólares por ano no contexto da América Latina. O grande ponto de falar sobre isso, né, é que não é que falta dinheiro, né, para resolver esses desafios, esses problemas, mas é que a gente precisa direcionar o capital de forma adequada, né, para que a gente possa, de fato, resolver muitos desses desafios ambientais e sociais que temos aí no planeta e dentro da sociedade. Nesse espaço, né, que a Lati Impacto ela atua, né, como organização, e eu gosto de dizer que é muito nesse olhar de, bom, como é que a gente estimula a colaboração, a interação, a troca, o fomento, o conhecimento, né, para esses diferentes modelos de capital serem direcionados de forma adequada para resolver esses desafios. Né? Como eu falei, o foco não é a falta de dinheiro, né, mas talvez a inteligência do que a gente direciona esse dinheiro, a forma como a gente combina os diferentes tipos de capital e também os diferentes tipos de interesse do próprio investidor, né? Eu acho que é interessante a gente reconhecer que existem diferentes perfis de investidores
diferentes motivações para se investir, e entendendo essas diferenças é o que nos ajuda, de fato, direcionar o capital para resolver, né, o capital pensando em soluções, né, nessa mudança, nessa transformação. Essa imagem, para mim, eu acho que ilustra bem um pouco desse trabalho que temos aí dentro da Latin Impacto, né, ao ponto de que tudo que está entre o investimento convencional e a filantropia convencional é onde a gente atua, né? Então, são esses modelos de investimento, né, diferentes, criativos, atuais e que podem colaborar para essa transformação, especialmente se a gente combiná-los, né? Então, seja ali o investimento ESG, seja um investimento com impacto, seja investimento por impacto, né, o Venture Philanthropy, a partir do momento que a gente reconhece as diferenças desses modelos de investimento, as diferentes motivações, né, para esse tipo de investimento, e trabalha para combinar, para conectar, para alinhar esses modelos, a gente consegue avançar cada vez mais, né? Então, o capital catalítico, né, ele está aí dentro desse meio, né, como sendo uma forma, né, um capital diferente, né, que busca resolver e apoiar essa resolução. E eu acho que muito do papel e do que significa catalítico é justamente isso, né, destravar muito desse espaço. Aprovecho a decir que tenemos como algunos colegas entrando ahorita, tenemos traducción simultánea, entonces tenemos el canal en español, entonces si quieren a voluntad, estamos hablando en portugués en el día de hoy. Bom, capital catalítico, né? Gosto muito dessa definição do C3 e muito, essa masterclass do dia de hoje, ela faz parte de uma série de masterclasses que a gente tem desenvolvido durante esse ano para falar sobre capital catalítico em diferentes contextos. Já falamos sobre capital catalítico no contexto de impacto, de mensuração, de definições, em diferentes casos também que foram apresentados. Parte dessa parceria que a gente tem com o C3, com esse consórcio. Então, Latin Impacto vem aí nesses últimos anos trabalhando como um grande disseminador do conceito de capital catalítico dentro da região, né, com o apoio do C3. E essa definição, né, do próprio C3 ajuda a esclarecer um pouco sobre o que é esse tipo de capital, né? E é justamente esse tipo de investimento que busca suprir essas lacunas de capital, aceitar riscos que são desproporcionais, ou retornos que sejam aí concessionais, com essa intenção de gerar mais impacto, né? E de outra forma não seria alcançado, né? Então, algumas características do próprio conceito do capital catalítico é justamente essa paciência, é justamente esse risco, né, essa aptidão ao risco e talvez algo fundamental, né, que é chegar onde muitas vezes o capital tradicional não chegaria ou não chega, né? Então esse é o papel catalítico de fato, né? Eu catalisar, eu destravar muitas dessas coisas para seja apoiar a validação de alguma ideia, alguma iniciativa, suportar esse tipo de risco, esperar um pouco mais para receber o retorno do investimento e, mais do que isso, atrair outros tipos de capital também para esse processo, né? Então, esse é o efeito catalisador, né, que o capital catalítico traz. E quando olhamos aí para o contexto de soluções baseadas na natureza, né, temos o Pedro aí que vai falar um pouco mais direcionado sobre isso, mas eu acho que é muito legal observar o quanto esse match acontece, né, entre os desafios que temos aí em ampliar iniciativas, projetos e práticas relacionadas e soluções baseadas na natureza com as necessidades de capital, né? Então, o capital catalítico, né, e é o nosso instrumento, o nosso modelo importante dentro desse processo de transição que a gente vivencia como sociedade, ele ajuda muito a trazer visibilidade, a tornar esses modelos, essas iniciativas baseadas na natureza financiáveis, né? Então, como eu falei, apoiando o risco, né, chegando aonde o capital tradicional não chega, ajudar a atrair o capital privado para esse contexto todo, apoiar a participação das comunidades de fato, né, então entender as necessidades, né, os contextos onde estão inseridos. A gente vem aí num caminho, né, numa COP da Amazônia, né, que vai acontecer em Belém, já tendo também uma COP da biodiversidade, né, que aconteceu na Colômbia, que também tem uma bacia amazônica muito presente. Então isso ajuda muito a trazer essa participação e esse olhar do risco e oportunidade, né? Então, onde eu consigo direcionar esses fluxos financeiros. Muito porque soluções baseadas na natureza, por ser algo muito novo, recente, né, tem muitas barreiras
para provar sua tese de investimento, né? Seja muitas vezes o retorno financeiro que é de longo prazo, seja as incertezas técnicas, né, que esse ambiente traz, o próprio risco climático, né? O clima também, apesar da gente tentar prever, né, e olhar muito suas previsões passadas, cada vez mais ele é mais difícil de se prever e de se trazer acessibilidade. Então, o risco climático, a dificuldade da mensuração de impacto, né? Então, e tudo isso são barreiras grandes de investimento, né? Então, o capital catalítico, muitas vezes, ele tem o papel de atuar nesses vazios, né? Então, seja absorvendo os riscos, né? Tornando esses projetos mais financiáveis para atrair outros tipos de capital. Bom, essa era a minha introdução, né? Afinal de contas, aqui a gente tem hoje um convidado muito especial, né? O Pedro Friso, que é diretor de operações na Conexus. Então, nosso membro aí, muito obrigado, Pedro, por ter aceitado o nosso convite e em compartilhar um pouco da visão e da experiência de vocês. Seja bem-vindo a esse espaço. De novo, a nuestros compañeros hispanohablantes, estamos hablando en portugués, tenemos un canal de traducción simultánea, español, portugués, español, entonces, a la voluntad. Pedro, bem-vindo, passo a bola para você, como dizemos em português. Não sei como traduzir isso em espanhol, ainda, Merval. Obrigado, Gustavo. Esse é o tipo de expressão que dificulta a vida, né, do tradutor, essas bem locais. Mas obrigado, Gustavo. Obrigado, Carol, também em teu nome, né, mas a toda Latin Impact pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. Acho que a Latin Impacto super bem-vinda, né? Essa experiência que vocês estão conduzindo de vários momentos de troca, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vários momentos de troca para tratar de temas tão relevantes, né? Eu acho que a rede a Latin Impacto, ela tem um papel extremamente importante, né, em catalisar investimentos, em catalisar recursos para a América Latina. E eu acho que quando a gente fala de soluções baseadas na natureza, dificilmente tem algum outro continente no mundo que tem mais soluções baseadas na natureza como solução climática, de fato, a se oferecer do que a América Latina. Então, oportunizar, né, a vinda de capital, oportunizar novos instrumentos para apoiar essa agenda como um todo é super oportuno, e acho que a Latin Impact tem um papel fundamental nesse sentido. Então, agradeço o convite e celebro muito também todo o trabalho que vocês vêm fazendo nesse sentido. Bom, eu vou tentar falar bastante devagar também para facilitar para os nossos colegas, né, a tradução, mas meu nome é Pedro, né, acho que o Gustavo me apresentou. Atualmente estou como diretor de operações da Conexus, que é uma instituição que, ao longo da minha apresentação, eu pretendo ir apresentando aos poucos, né? Mas de maneira geral, acho que só trazer que a Conexus ela é uma instituição estabelecida em 2018, com foco em apoiar a sociobioeconomia como uma solução climática, uma solução econômica no Brasil, e mais recentemente também conectado a vários parceiros regionais em 5 países da Panamazônia. E nós nascemos de um entendimento de que é muito, muito importante e, na verdade, já estamos bastante atrasados no que diz respeito a consolidar uma economia que seja, por um lado, compatível com a conservação da vegetação nativa e, ao mesmo tempo, seja capaz de gerar inclusão socioprodutiva, qualidade de vida, promover o bem viver dos povos, das comunidades que estão envolvidas há décadas, séculos, milênios na conservação desses biomas. Seguindo, então, um pouquinho adiante, só me avisam se vocês estão vendo direitinho a minha apresentação, se está passando. Sim. Ok. Obrigado, Gustavo. Acho que primeiro um breve contexto, né? Não necessariamente são informações novas, mas eu acho que o óbvio, muitas vezes ele precisa ser dito, e até para também contextualizar onde que, no meu entendimento, toda essa agenda de financiamento climático, e quando a gente pensa também o papel do capital catalítico, se relaciona com os temas associados às soluções baseadas na natureza. Acho que não é segredo para ninguém que, não só no Brasil, não só na América Latina, mas no mundo todo, sobretudo no sul global, nós temos um ritmo bastante elevado de perda de cobertura vegetal, né? Somente no Brasil, por exemplo, nós perdemos 8,5 milhões de hectares em mata nativa nos últimos 5 anos, e é bastante difícil a gente imaginar um cenário de atendimento, de efetivação das metas de mitigação das mudanças climáticas até 2030 sem uma reversão
abrupta na trajetória que a gente vem como mundo, né, de perda de vegetação nativa, de perda, sobretudo, das florestas tropicais, que exercem um papel extremamente fundamental na regulação climática, no sequestro de carbono, além, claro, para além só da carbonização da problemática como um todo, na própria biodiversidade, que nós ainda conhecemos muito pouco, não só na Amazônia, mas em vários outros biomas ao redor do mundo. Então, reverter esse processo, ele é, né, eu acho que está dado para todos nós o quão relevante ele é. Só que, ao mesmo tempo, acho que é muito importante nós entendermos que a perda de cobertura vegetal, né, que o desmatamento, que a mudança no uso da terra, ela é um produto direto de um modelo econômico instaurado, um modelo econômico fomentado, e um modelo econômico que tem entregado muito pouco no que diz respeito ao desenvolvimento social e econômico das populações que vivem nas regiões de floresta. A título de exemplo, na Amazônia brasileira, por exemplo, nós temos, se nós olharmos os 10 municípios com os piores índices de desenvolvimento humano, né, medido pelas Nações Unidas, nós temos 8 desses 10 municípios na Amazônia brasileira, né? Somente a região do Marajó, por exemplo, ela tem 2 desses 10 municípios. Então, é premente, né? Nós pensarmos não só no modelo econômico que seja capaz de conservar as florestas, de conservar a biodiversidade, mas que também, ao mesmo tempo, seja capaz de promover uma melhoria da qualidade de vida das populações que aí residem. Então, eu gosto de dizer que o desafio ele é estrutural, né? Estrutural no sentido de uma mudança estrutural que nós precisamos perceber, notar e levar a cabo, e talvez até similar, né, a um processo bastante significativo de mudança estrutural quando a gente pensa em outros setores da economia, né, setores que no princípio eram informais ou com pouca inclusão nos mercados, inserção nos mercados, a gente teve de fato o processo de formação de uma base, de um setor produtivo sólido, mercados cada vez mais abertos, compatíveis, demandantes de produtos que sejam de base florestal, de base sustentável, e serviços associados, sem falar, óbvio, né, do financiamento, que eu acho que é um pouquinho do outro tema que eu queria trazer. Aqui, acabei pulando o slide aqui, desculpa. Que é justamente o problema que nós encontramos hoje a nível global de uma agenda, ou seja, soluções baseadas na natureza, e essa economia da floresta, ela é uma agenda hoje bastante subfinanciada, e não só isso, mas nós estamos também perdendo uma oportunidade de financiar uma agenda, de financiar um conjunto de soluções que entregam diretamente para a redução das emissões, né? Então, existe um levantamento bastante interessante feito recentemente de que hoje, se nós olharmos em termos de financiamento climático, da demanda por financiamento climático a nível global, a gente está falando que o que as florestas, de uma maneira geral, desde proteção até ações de restauração, até a implementação de sistemas agroflorestais, demandam 1%, basicamente, desse total de financiamento climático que vai para outras agendas, transição energética, enfim, né, uma série de agendas que demandam financiamento de florestas, né, lato sensu, requer mais ou menos 1% desse total, só que ao mesmo tempo entrega 20% das reduções das emissões que nós precisamos fazer até 2030. Ou seja, é um custo-benefício do ponto de vista de retorno ambiental da agenda extremamente expressivo, né? Mesmo assim, né, nós ainda temos uma situação, né, de subfinanciamento, de escassez de capital para iniciativas, para empreendimentos, para agendas, né, focadas em soluções baseadas na natureza, bastante tímida, né? Então, também um levantamento muito recente da própria UNEP é de que são necessários quase que 67 bilhões de dólares anuais, também até 2030, para que nós tenhamos ações efetivas de proteção, de restauração das florestas tropicais como um todo. Eu particularmente gosto bastante, né, e acho que quando a gente começa a tocar um pouquinho nessa problemática de como atrair capital de diferentes fontes para financiar negócios e iniciativas baseadas, né, na conservação da floresta, baseada na restauração de cobertura vegetal, de que o nosso problema ele é muito mais do que a gente aumentar a liquidez, né, e aumentar acesso à informação por parte dos agentes financeiros para melhor alocar suas decisões de investimento. O problema ele é um pouco mais complexo do que isso. Eu acho que nós, né, enquanto entidades da sociedade civil interessadas em ver essa agenda avançar, né, e claro, outros tipos de entidades,
precisamos ter um olhar um pouco mais sistêmico, né, um pouco mais ecossistêmico sobre as diferentes responsabilidades que instituições, setores financeiros, marcos regulatórios exercem. Então, acho que, sem ser exaustivo, né, queria muito rapidamente destacar, acho que 4 dimensões que nós precisamos urgentemente olhar para promover um ciclo de financiamento mais virtuoso para soluções baseadas na natureza e aí tocar um pouquinho mais diretamente no tema que nós trabalhamos aqui na Conexus, especificamente dentro desse arcabouço, que é a sociobioeconomia, né, ou a bioeconomia da biodiversidade, né, que eu sei que também sociobioeconomia não é um termo tão presente nos outros países aqui dos demais colegas da América Latina. Mas muito brevemente, né, acho que muito difícil a gente conseguir ver mudanças significativas de fluxo de investimento sem primeiro olhar para marcos regulatórios e atuação dos bancos centrais e dos bancos nacionais de desenvolvimento. Então, atualmente a literatura em finanças verdes e sustentáveis tem buscado fazer um apanhado bastante significativo de como bancos centrais ao redor do mundo têm atuado na agenda de financiamento climático. Então, é muito comum diversos bancos centrais ao redor do mundo passar a adotar políticas, regras que incentivam risk disclosure, né, entre as instituições financeiras, o seu nível de risco de exposição a eventos climáticos, ainda são muito tímidas, né, a experiências de quantitative easing, que é injeção de liquidez direta para investimentos para ativos verdes, embora tenha um potencial, né, bastante significativo de injetar liquidez para essas economias especificamente. Sem falar dos bancos nacionais de desenvolvimento. No Brasil, especificamente, nós temos o BNDES, mas na América Latina nós temos outros bancos nacionais de desenvolvimento, no mundo como um todo nós temos bancos nacionais de desenvolvimento que também têm uma responsabilidade e têm um chamado, né, para estruturar um setor. Ou seja, acho que no final das contas esse é muito o papel dos bancos nacionais de desenvolvimento, né? Ou seja, ser pioneiro em algumas agendas onde muitas das vezes o capital privado vai ter uma certa reticência de entrar por falta de informação, por risco, por esteira não necessariamente qualificada, e aqui está o papel dos bancos nacionais em assumir esse pioneirismo e estruturar esses setores. Então, quando nós pensamos em soluções baseadas na natureza, estamos falando também de um setor pioneiro muitas das vezes, né? Então, o papel que os bancos nacionais têm em desbravar, né, essa agenda e consolidar as bases necessárias para que futuros investimentos aterrissem é extremamente necessário. Eu acho difícil a gente ter uma mudança significativa no fluxo de capital sem o papel dessas entidades também. Uma outra dimensão, no final das contas, quem gera, cria liquidez, né, injeta capital na economia são as instituições financeiras. Então, as dimensões associadas a como essas instituições financeiras decidem alocar os seus recursos, né, em quais ativos, então a percepção de risco, a preferência de liquidez que essas instituições têm, é algo que vai determinar muito claramente, né, o quanto de capital vai fluir para essa economia, para essa nova economia, ou não, né? Então, no meu entendimento, ainda temos uma percepção em geral, né, por parte das instituições financeiras, que atividades produtivas, atividades econômicas associadas à floresta em pé ou à conservação da vegetação nativa, de uma forma mais geral, ainda são atividades com pouca informação, são atividades com pouco histórico, muitas das vezes com pouco lastro comercial, porque também temos ainda um cenário, né, de cadeias de valor um pouco homogênea, né, sobretudo se a gente fala na Amazônia, no caso da Amazônia brasileira, por exemplo, mais de 90% do valor bruto de produção da bioeconomia do Pará, por exemplo, está concentrada em 3 grandes cadeias, né? Então, a estrutura de mercado é um fator bastante importante nessa percepção de risco, mas como, né, encontrar um caminho para que as instituições financeiras também adquiram cada vez mais segurança em financiar essa agenda, para que, de fato, a gente tenha uma alocação de capital nesses empreendimentos. E isso passa muito por essa quarta dimensão, que é a constituição de esteiras, né, ou pipelines no jargão financeiro, qualificadas de crédito. Então, o desenvolvimento desses negócios, para e passo, a própria abertura de novas possibilidades de mobilização de recursos, de engajamento das instituições financeiras para financiar essa agenda, ela é tão importante quanto, né? Ou seja, a geração de um pipeline qualificado de negócios, passíveis de aquisição de capital, né, com perspectiva de crescimento, amparado também por políticas públicas de suporte. Então, vejam, né, acho que é um olhar bastante sistêmico, ecossistêmico que a gente precisa ter. Então, realmente queria, acho que só trazer esse ponto no início, né, para a gente também, às vezes, sair um pouquinho, né, de uma percepção que eu particularmente já vi em vários momentos de que
essa agenda ela vai ser financiada automaticamente somente com uma injeção de algum tipo de liquidez ou mesmo com acesso à informação, né? Então, é de fato um problema estrutural. Nós temos que olhar para o fluxo de capital, para essa cadeia de transmissão de capital de uma maneira mais aberta, né? E por envolvimento de múltiplas instituições dentro do financiamento de soluções baseadas na natureza. Dentro desse guarda-chuva, né, das soluções baseadas na natureza, é onde eu trago talvez o tema, né, que a gente mais se insere aqui na Conexus, que é a sociobioeconomia. Acho que para conceituação, né, nós mesmos aqui no Brasil estamos numa fase atual bastante importante de conceituar um termo que há 5 anos atrás, 4 anos atrás, basicamente não existia, ou se existia, era de uma maneira bastante residual. Mas, em resumo, né, sem entrar aqui em conceituações muito pesadas, mas o que nós discutimos hoje aqui no Brasil, na atual política nacional de bioeconomia, especificamente no componente de sociobioeconomia, é a sociobioeconomia como uma atividade em que os povos, as comunidades tradicionais, os agricultores familiares, as organizações indígenas se envolvem diretamente como meio de promover melhores qualidades de vida, como meio de geração de renda, mas utilizando esses recursos naturais, utilizando desses ativos da biodiversidade de forma sustentável e compatível com a sua reprodução ecológica, né? Então, por mais que o termo talvez ainda esteja muito situado no contexto brasileiro, podemos encontrar compatibilidade, né, em vários outros países. Esse é um esforço, inclusive, que Conexus vem fazendo nesse momento, que nós pretendemos apresentar na COP, que é, no final das contas, essa economia da floresta, né, de diferentes países do sul global, quais são os seus denominadores comuns e como essa agenda precisa ser apoiada, financiada, entendida a nível global como uma agenda também de solução climática. Mas por que, no final das contas, faz sentido financiar negócios da sociobioeconomia? Quando nós falamos de negócios, nós estamos basicamente nos referindo aqui na Conexus a negócios que são formados e liderados por comunidades, ou seja, por populações que estão envolvidas diretamente no uso e na conservação dessa floresta, da vegetação nativa, né? E que, portanto, o negócio comunitário ele tem um papel central em canalizar estímulo econômico para que a conservação ela se perpetue, ou seja, para que uma atividade produtiva compatível com a conservação daquele recurso natural, daquele território, ela seja continuada, seja porque você tem uma organização que faz a governança do território, seja porque você gera uma renda através daquele uso, manejo sustentável, e nada melhor do que um negócio formado, liderado por comunidades, para canalizar esses incentivos econômicos direto, né, para quem está ali morando embaixo da floresta. Então, vocês vão ver eu mencionar bastante nessa expressão dos negócios comunitários, e quando nós olhamos para os negócios comunitários que estão inseridos nas cadeias produtivas da socioeconomia, nós temos ali um missing middle ali de capital bastante expressivo, ou seja, os negócios nos estágios mais iniciais de maturidade organizacional, né, ou seja, de atuação econômica, contam com uma certa frequência de capitais advindos de fontes não reembolsáveis, de projetos, né? Ou seja, conseguem acessar capital muitas das vezes para estruturar suas primeiras operações e, contrapartida, no outro lado da moeda, as organizações que já estão devidamente consolidadas, muitas delas acessam capitais comerciais, em alguns casos, fora da Amazônia, né? Principalmente os negócios comunitários, inclusive acessam a nossa política nacional de crédito rural, que é bastante forte aqui no Brasil, mas tem um meio do caminho, né? Os negócios que estão, sobretudo, em fase de escala, de ampliação das suas operações, que não conseguem acessar capital. E o capital acessado, o recurso acessado via projetos, os recursos não reembolsáveis, não são mais suficientes para financiar suas operações. Então, isso é extremamente necessário, né? E não é um dado que a gente traz de percepção, é um dado que nós trazemos bastante objetivo de 2 esforços grandes de mapeamento que nós fizemos, um em 2018, outro em 2023, 2024. No primeiro, nós mapeamos mais de 1.040 negócios da socioeconomia em todo o Brasil e chegamos na informação de que cerca de 10% deles trabalham com crédito, então é um número muito, muito, muito baixo. E, em contrapartida, também na Amazônia, nós tivemos um esforço de mapeamento específico das redes de cooperação que esses negócios têm estabelecido, e nós chegamos, né, num número bastante assustador de que menos de 5% dos negócios que nós mapeamos têm parcerias, têm relacionamento ativo com instituições financeiras. Então,
é fato, né, que nós temos uma escassez crônica de capital, de acesso a recurso para esses negócios. E eu gosto muito de trazer casos, né? Ou seja, no final das contas, por que que é importante tá? O acesso a capital? Por que que é importante nós orquestrarmos redes que sejam bastante efetivas e soluções que sejam bastante efetivas em canalizar capital adequado para essas organizações? Eu queria trazer um caso, sem mergulhar muito no caso, mas acho que um caso sempre ajuda a gente compreender melhor. Não é um caso necessariamente onde a gente traz uma relação de casualidade, mas tem uma relação de correlação muito expressiva de uma cooperativa que nós apoiamos aqui na Conexus desde 2019. Essa cooperativa ela vem passando por sucessivas rodadas de financiamento com a Conexus nos diferentes instrumentos financeiros que nós operamos aqui na Conexus, que é esse gráfico de baixo aqui na horizontal que vocês podem ver. Então, a cooperativa começou conosco em 2020, acessando R$ 80.000, né, o que dá algo ali em torno de uns 15 mil dólares, né, mais ou menos, 15 mil, 20 mil dólares, algo nesse sentido. E aí, a partir de uma experiência acompanhada, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, de crédito, de assessoria, de orientação ao uso desse recurso financeiro, a organização foi acessando volumes cada vez maiores, concomitantemente à própria evolução organizacional desse empreendimento, que é o que está colocado nesse gráfico superior, que fala um pouquinho sobre a trajetória, né, a evolução do faturamento bruto dessa cooperativa. Então, percebam que o tamanho das operações de financiamento, né, até chegarmos no ano passado numa operação de crédito de 1,1 milhão de reais, né, o que dá algo ali em torno de 150 a 200 mil dólares, até chegarmos nessa operação, a cooperativa foi crescendo, né, também em termos de nível de faturamento. O que que isso nos aponta? Né? Como eu falei, é uma relação de correlação muito forte. Será que a cooperativa teria saído de um faturamento de 13,5 milhões de reais em 2021 e chegado num faturamento de 46 milhões de reais em 2024, se ela também não tivesse acessado capital adequado e proporções cada vez maiores e compatíveis com a sua necessidade financeira? Acho que dificilmente, né? Então, percebam o quão importante é para uma trajetória de crescimento, de desenvolvimento organizacional de um negócio comunitário, mas de qualquer empreendimento econômico, né? É preciso que essa trajetória seja acompanhada simultaneamente por um acesso mais qualificado e um acesso proporcionalmente maior também aos recursos financeiros. Então, muito provavelmente, se nós não tivéssemos, né, concedido esse capital, ou mesmo não só Conexus, mas se essa cooperativa não tivesse meios de acessar o recurso financeiro para capital de giro, para custeio da produção, ela muito provavelmente não teria estabelecido essa trajetória de crescimento. E por que que, no final das contas, é relevante as organizações, os negócios da sociobioeconomia crescerem? E aqui eu acho que trago dados daí mais agregados do nosso monitoramento institucional que comprovam o quão relevante é, na verdade, como é simultâneo esse processo de desenvolvimento econômico das organizações comunitárias e ampliação do seu impacto ambiental. Então, na base nossa de monitoramento institucional, anualmente nós fazemos o monitoramento das organizações comunitárias que nós apoiamos, e na base nossa de monitoramento, comparando dados de 2023 e de 2024, de 46 negócios da socioeconomia em todo o Brasil, né, nós presenciamos que esses negócios que nós acompanhamos tiveram um crescimento real, né, então já deflacionado do faturamento bruto de mais ou menos 22%, ou seja, saíram ali de um patamar de 77, tem até o número aqui, 81 milhões 400 mil reais para algo em torno de 99 milhões de faturamento agregado. O que é interessante ver, né, constatar que acompanha esse crescimento do faturamento? Acompanha diretamente o crescimento da área total, né, e da área média de manejo sustentável por essas organizações e do seu total de produção comercializada. Então, se nós pensarmos que estamos falando de cooperativas e associações de produtores que trabalham com castanha da Amazônia, que trabalham com açaí, que trabalham com sementes e óleos, que trabalham com cacau, né, que trabalham com pesca artesanal, enfim, com produtos que advêm diretamente de um uso sustentável da floresta, o crescimento econômico da organização impulsiona um crescimento também, uma expansão da área manejada sustentavelmente. E uma expansão da área manejada sustentavelmente é uma expansão direta de uma governança territorial, de uma governança ambiental, de uma predominância, de um aumento do protagonismo dessa atividade sustentável
nos territórios, frente a outras atividades econômicas que levam ao desmatamento, que levam muitas das vezes ao êxodo rural. Então, o negócio comunitário em trajetória de crescimento, em condições de crescimento, ele é um negócio comunitário que também amplia a sua contribuição ambiental, social no território e que aumenta o seu protagonismo como mecanismo principal de geração de renda às populações que estão envolvidas. Um dado que nos assusta muito na Conexus é que ainda os negócios da socioeconomia, os negócios comunitários da socioeconomia, eles geram uma renda bastante abaixo, né, do salário mínimo. Então, metade mais ou menos dos negócios que nós apoiamos e monitoramos anualmente geram uma renda média ao seu associado menor do que um salário mínimo, né, que nós temos aqui no Brasil. Então, isso não significa que essas populações estão recebendo somente isso, mas que elas têm outras fontes de renda, e muitas das vezes essas outras fontes de renda, elas não são ou compatíveis com a conservação, ou podem ser fontes de renda que levam ao êxodo, levam ao esvaziamento desses territórios. Por isso que centramos tanto foco nas condições sobretudo, no acesso a capital que leva esses negócios comunitários a crescerem e a se constituírem cada vez mais como empreendimentos protagonistas nos seus territórios para a geração de renda e inclusão produtiva, né? Então, dito isso tudo, quando nós, voltando ao tema do financiamento, por isso que nós entendemos que na Conexus, e aí, inclusive, aos primeiros temas, né, que eu explorei aqui na nossa conversa, sobre a gente ter um olhar bastante sistêmico sobre a problemática de alocação de capital para essa economia especificamente, por isso que nós temos um entendimento muito forte de que é sim o nosso objetivo, a atuação da nossa plataforma de finanças de impacto, como nós chamamos aqui, né, internamente, é sim de constituir, de ser um veículo, de ser uma plataforma, primeiro, integrada, né, de financiamento a essa socioeconomia, que seja capaz de combinar ações efetivas de de-risk e desenvolvimento de negócios, como uma forma, né, de atrair capital de diferentes fontes, e com isso ampliando a disponibilidade de recursos que sejam adequados para os negócios e produtores da socioeconomia. Vocês podem ver que tem alguns destaques, né, nessa frase, que acho que eu queria muito rapidamente passar por esses destaques. Então, primeiro, veículo integrado, né? Quando nós começamos em 2018, ainda eram muito poucas, né, as experiências de financiamento para a socioeconomia no contexto brasileiro, pelo menos especificamente. De lá para cá, acho que nós vemos com bons olhos, né, a emergência cada vez mais de outros fundos, de outros instrumentos, de outros veículos com foco em financiar também essa socioeconomia. Mas um grande desafio é como, no final das contas, essas iniciativas todas podem se orquestrar em torno de um propósito comum. E a Conexus também sempre se colocou no lugar como uma instituição intermediária, ou seja, nós não somos a instituição que está há 20, 30 anos, né, no Alto Rio Negro, ou que está no sul do Amazonas, ou no norte de Minas, né, ou no sul da Bahia. Nós somos uma instituição que se conecta a esses atores regionais, que se conecta a essas instituições. Então, é necessário que a gente seja capaz de consolidar uma plataforma de finanças que atenda às necessidades de capital dessas instâncias regionais, dessas redes regionais de negócios, instituições que apoiam já há décadas, né, a emergência desses negócios de base comunitária. De-risk em desenvolvimento. Por que eu sublinhei isso? Porque, no nosso entendimento, uma coisa não existe sem a outra, ou seja, não tem como você diminuir o risco de crédito sem desenvolver esses negócios organizacionalmente. Então, nós temos na Conexus, depois falo um pouquinho mais para frente, um programa que é focado somente nisso, ou seja, em mitigar o risco de crédito através do desenvolvimento organizacional, do fortalecimento das capacidades institucionais desses negócios comunitários, de diferentes fontes. Ou seja, nós temos que ser capazes de ter um olhar bastante sistêmico, entender que temos diferentes perfis de atores financeiros que trabalham desde doação até fundos de financiamento climático, e que esses diferentes recursos, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua vocação na estruturação desses produtos, dessas soluções financeiras. Então, é impossível nós pensarmos em soluções adaptadas à socioeconomia, a soluções baseadas na natureza de uma forma mais geral, sem entender o papel que diferentes fontes de capital têm para a estruturação desses veículos e desses produtos. E de recursos adequados, né? Acho que, no final das contas, essa é uma preocupação muito grande que nós temos também, porque Brasil, imagino também que os demais países da América Latina, mas falando no Brasil especificamente, nós temos a terceira maior taxa de juros real do mundo. Então, não se trata de alocar qualquer tipo de capital.
ainda mais falando de negócios que o EBITDA, né, pelo menos os negócios que nós acompanhamos, o EBITDA média é de um pouquinho mais de 4%. Né? Então, a gente está ainda falando de negócios que precisam ser tracionados, de negócios que precisam ser fundamentados no primeiro momento, né, para então crescer, estão atuando em cadeias com margens muito pequenas. Então, não é alocar qualquer tipo de capital, não é trabalhar com recursos que tragam critérios de acesso, condições de acesso extremamente onerosas, com custos de transação significativos. Quanto mais a gente simplificar os instrumentos e os produtos financeiros, mais efetivos nós seremos em, de fato, desenvolver uma nova geração de negócios da floresta. Então, destacar um pouquinho algumas dessas premissas, né, que nós fundamentamos no nosso trabalho. Então, um pouquinho do histórico de atuação da Conexus, né, e da plataforma de finanças de impacto da Conexus. Entre 2018 e 2025, nós financiamos um pouco mais de 46, nós fizemos ao todo, né, operações de crédito que totalizam um pouquinho mais de 46 milhões de reais em financiamento, seria algo em torno de 8 ou 9 milhões de dólares, né? Financiando 123 negócios de impacto. Né? Então, nós tivemos tanto experiências de financiar negócios comunitários, que é boa parte da nossa carteira, digamos assim, são 113 negócios comunitários financiados ao longo dessa trajetória, e alguns casos onde nós financiamos algumas empresas de impacto, mas percebam que nosso olhar, né, é um olhar por bioma e um olhar nacional, embora boa parte, né, mais da metade das nossas operações de crédito, elas estejam concentradas em financiar as cadeias da sociobiodiversidade e os negócios, né, da socioeconomia na Amazônia brasileira. Né? Dentro dessa trajetória da Conexus, da plataforma de finanças, e aí volta um pouquinho ao tema que eu mencionei sobre as diferentes fontes de recursos e as diferentes experiências que nós tivemos, é muito interessante destacar que a gente conseguiu estabelecer ao longo dessa jornada diferentes iniciativas que olharam para diferentes perfis de negócios, diferentes perfis de soluções, mas que, sobretudo, contaram com diferentes origens de recursos. Então, nós começamos lá atrás, né, com uma primeira experiência piloto de crédito, ainda nos primeiros anos da Conexus, e o grande momento em que nós escalamos a nossa atuação foi durante a pandemia de Covid-19, quando nós lançamos a linha de crédito emergencial da Conexus, que foi uma linha onde nós pudemos apoiar 85 negócios comunitários, 82 no primeiro momento, depois 3 que nós financiamos numa segunda rodada, com um pouquinho mais de 6 milhões de reais. Né? Então, ali foi uma experiência emergencial, recursos basicamente advindos de doação, mas já uma primeira experiência também com recursos concessionais, que depois na linha socioambiental ela se intensifica. E foi no CRA, né, que depois eu falo um pouco mais em detalhe, mas para compartilhar para os colegas, né, latino-americanos, um CRA significa Certificados de Recebíveis do Agronegócio, ele é um instrumento da política de crédito, né, que foi institucionalizada no Brasil em 2004, o CRA especificamente, como uma forma de ampliar as possibilidades de injeção de liquidez, né, e sobretudo do setor privado para financiamentos associados ao setor primário. E nós tivemos a felicidade, né, de conseguir estruturar um dos primeiros CRAs voltado especificamente para a bioeconomia, para a sociobioeconomia no Brasil, e foi uma experiência em que nós tivemos a primeira interação com o capital de natureza mais comercial na composição desse instrumento financeiro, que depois eu detalho um pouquinho mais. Recentemente, nós também passamos a olhar com muito carinho para iniciativas de crédito que se assemelham em certa medida a experiências até de microcrédito, que são as iniciativas semente e os arranjos coletivos que, por um lado, buscam trabalhar esse primeiro crédito, né, para associação de produtores, em alguns casos para cooperativas, créditos de até 100 mil reais, que daria algo entre 15 e 20 mil dólares, né? E também, no caso dos arranjos coletivos, envolvendo financiamento que geralmente tem um comprador, um off-taker, que é o lastro comercial, digamos assim, o dinamizador de uma cadeia produtiva, e que, portanto, o capital ele entra como um instrumento bastante necessário, seja para reduzir o custo de capital da empresa que vinha trabalhando com adiantamentos, né? Seja para aumentar a competitividade dos negócios comunitários no que diz respeito a assegurar a produção frente a atravessadores, a intermediários locais. Né? Então, isso também é uma iniciativa
que nós testamos e temos implementado nesses últimos anos, né? Falando um pouquinho mais, que eu acho que até para o propósito, Gustavo e Carol, da sessão de hoje sobre capital catalítico, né? Falando um pouquinho mais sobre a experiência que tivemos do CRA Bioeconomia, que é uma experiência que se encerra agora em dezembro de 2025. Nós estruturamos em 2022, desenvolvemos, né, a partir de 2022, com uma série de outros parceiros, né, que depois passar um pouquinho aqui por cada um deles, um instrumento focado basicamente em atender uma carteira de crédito que, por um lado, nós já vínhamos trabalhando, né, dentro da Conexus nos últimos 3, 4 anos anteriores à institucionalização do CRA, em operações de financiamento. Então, era uma carteira de negócios da socioeconomia que já tinha uma certa experiência, uma certa rodagem no trabalho com crédito, mas também o CRA como uma oportunidade de financiar outros empreendimentos conectados diretamente com a temática das soluções baseadas na natureza. Então, ao todo, foi um CRA de 17 milhões, mas dentro do CRA, que envolve basicamente, né, a gente formar uma carteira de crédito, captar recursos, e aí, à medida que algumas operações iam sendo amortizadas totalmente, essa devolutiva, né, de recursos, ela permitia a gente conceder outras operações de crédito para essas mesmas organizações, para capital de giro, basicamente, dentro da própria vigência desse instrumento, né, do CRA. Então, começamos com 17 milhões, mas fechamos o CRA com um total de 21 milhões de reais em crédito concedido a 29 negócios comunitários e empresas de impacto, empresas inseridas no tema da socioeconomia. Nós trabalhamos dentro desse CRA com 3 cotas, né? Ou seja, 3 formas de participação do instrumento, 3 formas de trabalhar também o risco dessa operação. Então, a cota sênior, né? Ou seja, a cota que tem uma expectativa maior de retorno, né? Uma cota que, em eventuais casos de inadimplência, são as participações que primeiro são remuneradas dentro do instrumento. Nós tivemos uma experiência bastante positiva de conseguir mobilizar instituições financeiras bastante consolidadas, né, do mercado financeiro, como, por exemplo, o Santander e Grupo Gaia, que foram os cotistas dentro dessa cota sênior. E numa cota intermediária, né, a Conexus entrou como cotista, mas muito através do apoio, muito através da concessão do capital, né, de um capital concessional de uma, né, instituição que vários de nós aqui da Latin Impacto, uma parceirona da Latin Impacto já há muito tempo, que é o Fundo Vale, né, que também é uma instituição que vem apoiando já há muito tempo com capital catalítico, justamente para estruturar esses mecanismos, né, inovadores. E também na cota júnior, né, feliz de ver a Isabel aqui também no Instituto Bioterra também como um parceiro bastante importante em viabilizar, né, recursos catalíticos que, juntos com os recursos comerciais, permitiram nós empacotarmos, né, digamos assim, produtos financeiros dentro do CRA que tivessem uma estrutura de custo, que tivessem uma taxa de juros para o tomador de crédito que fosse bastante compatível e competitiva, adequada à realidade financeira dessas organizações. E aí, enfim, uma série de instituições que participaram ativamente da estruturação, então desde assessoria jurídica, passando pela própria securitização, né, do instrumento, feita pelo Grupo Gaia. Então, esse foi um pouquinho do mecanismo que nós trabalhamos, tendo a Conexus sempre, né, como uma instituição que presta serviços de assessoria, de apoio técnico, como estratégia também de de-risking desse instrumento, mas depois eu posso falar um pouquinho mais especificamente sobre essa parte. Gustavo, fica à vontade depois de me avisar aqui quanto tempo eu ainda tenho ou não, tá? Mas algo que eu queria destacar, que acho que serve como uma premissa bastante importante, não só da plataforma de financiamento de impacto da Conexus, mas eu acho que é uma consideração mais geral que eu também gostaria de trazer quando a gente pensa em soluções baseadas na natureza, em negócios que estão inseridos diretamente nessa agenda, é que nós precisamos pensar, ser capazes de desenvolver produtos e soluções financeiras que atendam os diferentes níveis de maturidade organizacional. Como eu estava destacando no início, né, da minha apresentação, quando a gente olha para a capital comercial, né, para as linhas convencionais de acesso a crédito, que qualquer negócio numa agência financeira pode acessar, num país como o Brasil, de uma taxa de juros bastante expressiva,
são soluções financeiras que elas vão servir para uma camada muito fina do bolo, né? Ou seja, para as organizações que já têm um certo nível de trajetória, de musculatura organizacional, que não é o cenário. Nós temos, falando de negócios da socioeconomia, pelo menos a partir dos dados que nós temos no nosso monitoramento institucional, ano passado, nós apoiamos 107 cooperativas e associações no Brasil todo. Então, olhando a partir desse lugar, mais de 85% dos negócios estão no que nós chamamos dos níveis mais iniciais de maturidade organizacional. Nós temos um diagnóstico de avaliação dessa maturidade que nós aplicamos aqui na Conexus, que classifica, digamos assim, as organizações em 4 níveis, né, de maturidade, brincando aí um pouquinho com, com o ciclo de uma floresta, né, mas nível semente, muda, árvore, floresta, ou seja, a organização mais incipiente, mais inicial, até aquela que geralmente exporta, tem centenas de associados, milhões de faturamento, que seriam essas organizações floresta, né? Então, o grosso desses empreendimentos estão nesses níveis mais iniciais de maturidade. Não à toa, né, que nós, quando a gente olha para esse gráfico à direita e das porcentagens, a gente tem concentrado as nossas operações de crédito justamente nesses primeiros níveis, né, sobretudo no nível muda e no nível árvore. Até porque no nível semente, geralmente é um investimento mais estruturante, enfim, muitas das vezes até um recurso não reembolsável para tracionar aquela organização. E no nível floresta, a organização já acessa recursos de outras frontes e o ideal para nós, no nosso entendimento, é inclusive que essas organizações de nível de maturidade mais avançado acessem a Política Nacional de Crédito Rural, que é uma política bastante imbatível, né, em termos de taxas de juros, mas que ainda, infelizmente, é muito pouco acessada pelos negócios comunitários da sociobiodiversidade, sobretudo na Amazônia, no último Plano Safra, por exemplo. Somente 6 cooperativas na Amazônia acessaram, né, os recursos do crédito rural, sendo que dessas 6, somente 2 trabalhavam com cadeias da sociobiodiversidade. Então, aqui nós entendemos que para essas que estão lá na ponta já, precisamos fazer um trabalho de incluí-las no sistema de crédito rural. E essas que estão no meio é justamente aqui a adicionalidade que nós entendemos que a Conexus traz, né? Ou seja, pensar produtos e soluções financeiras que se conectem diretamente com as demandas de capital que auxiliam, né? Como eu apresentei naquele gráfico no início da minha apresentação, auxiliam para essa trajetória de crescimento das organizações comunitárias, né? E aí, aqui falando um pouquinho mais das fontes, dos instrumentos e das soluções financeiras que nós trabalhamos na plataforma de finanças da Conexus. Então, como eu mencionei, nós buscamos trabalhar com diferentes fontes de recursos, então, desde doação, passando por capitais de natureza concessional, catalítico, comercial, para ser capaz de estruturar resumidamente, três tipos de instrumentos financeiros. Primeiro, que nós chamamos de um fundo de oportunidades. Então, isso aqui não é nenhum crédito, isso é um recurso não reembolsável que nós trabalhamos em momentos específicos para algumas organizações, mas sempre com viés de um recurso que impacta diretamente o resultado econômico da organização, né? Então, não é um recurso para questões sociais, ambientais, culturais ou sanitárias, mas é um recurso que impacta diretamente a atuação econômica do empreendimento. E aqui não tem como, a fonte de recursos para isso são as doações, mas quando a gente avança para aquilo, para os instrumentos que a gente poderia aglutinar, né, dentro de um propósito de inclusão financeira, que é tantas operações de crédito, mas também operações para organizações que não estão já tanto no nível de microcrédito, mas em níveis um pouquinho mais, em tickets um pouquinho mais elevados, aí sim é o lugar onde a gente trabalha na composição desses três tipos de fontes de recursos, né? Doações, capital catalítico, concessional e capital comercial. Sobretudo para apoio de capital de giro, então essa é uma demanda que as organizações enfrentam bastante, né? Como eu falei, as margens, né, e as sobras ainda são muito tímidas, então ter recursos para adquirir a produção em dia, né, poder pagar o seu associado e conseguir entregar esse produto para o comprador é uma demanda constante dessas organizações comunitárias. Então, nós buscamos trabalhar nos instrumentos associados à inclusão financeira, capital de giro de maneira muito forte, mas também experiências de custeio de produção e de trade finance, né? Como eu mencionei, né? Nas cadeias de valor em que tem um off-taker, um comprador muito claro, que participa ativamente da negociação de preços, né, bastante adequados para esses negócios e que faz parte do arranjo de financiamento, nós trabalhamos esse produto, né,
que eu comentei do arranjo coletivo de financiamento. Destacar um caso bastante interessante que a gente vem trabalhando nesses últimos 3 anos, que é a cadeia produtiva da borracha, né? E aí iniciamos no sul do Amazonas, que é o estado mais bem conservado na Amazônia brasileira. Mais de 93% do estado do Amazonas é floresta, né? Então é muito importante fomentar cadeias da biodiversidade nesse estado, mas que também dentro desse arranjo, financiando essa cadeia, nós iniciamos o trabalho em outros estados também, especialmente em Rondônia e no norte do Mato Grosso. E nos mecanismos de blended finance, né? Ou seja, no CRA nós tivemos soluções financeiras que tocaram diretamente em capital de giro, em trade finance também, em alguns casos específicos de investimentos. Olhando para a camada de finanças públicas, acho muito interessante ver como isso entra também dentro da equação, dentro da composição das soluções financeiras que nós trabalhamos. E no caso específico do microcrédito orientado, o trabalho que nós fazemos é muito menos da Conexus alocar recursos e mais de ter um serviço não financeiro de assistência técnica para a elaboração de projetos de crédito que conectem os produtores e os negócios comunitários com o sistema público de crédito rural. Acho que isso, inclusive, é um tema fascinante para a gente conversar também depois sobre como que outros sistemas públicos de crédito rural estão estruturados nos demais países da América Latina. Nós, na Conexus, por exemplo, dentro do projeto Amazon Bieco, que é um projeto onde, junto com alguns parceiros regionais, nós buscamos ativar a sociobioeconomia na Colômbia, no Peru, no Equador, na Guiana, no Suriname. A gente tem feito uma discussão muito interessante com esses parceiros de mapeamento desses mecanismos financeiros e, sobretudo, de entendimento dessas outras políticas de crédito rural. Mas no contexto brasileiro especificamente, hoje na Amazônia, 98% desse crédito rural na Amazônia ele não financia a sociobioeconomia, ele basicamente financia a criação de gado de corte e de produção de grãos, ou seja, atividades produtivas que são vetores do desmatamento. E esse problema ele precisa ser pensado a partir da rede de transmissão dessa política. Basicamente, ela é transmitida através de projetos de créditos que são elaborados pelos profissionais de assistência técnica. Então, aqui, o nosso serviço não financeiro, digamos assim, tem sido de constituir uma rede de profissionais de assistência técnica que estejam habilitados e capacitados para elaborar projetos de crédito rural, focados especialmente, exclusivamente nos produtos da sociobiodiversidade, né? Dentro dessa trajetória, nós conseguimos destravar 15,6 milhões de crédito rural, sendo que 99% das famílias que acessaram esse crédito rural o acessaram pela primeira vez. Então, de fato, é bastante inclusão financeira. E, por fim, ainda nas finanças públicas, acho que um próximo passo, pensando nas finanças públicas institucionais, digamos assim, um próximo passo que nós olhamos muito fortemente na Conexus é como que elas podem também entrar para a estruturação de mecanismos de blended finance, né? Sobretudo quando falamos de financiamento climático, acho que são mecanismos, né? São iniciativas que vêm com apetite de risco, que vêm com um carimbo, digamos assim, para essa agenda muito fortemente, mas que ainda não são recursos que necessariamente estão chegando na ponta. Então, nós entendemos que essa é uma fronteira muito, muito importante de atuação e impossível de nós negarmos, né? Então, na Conexus, nós temos olhado muito também para essa inclusão e para esse trabalho com essa fonte de recursos especificamente para financiamento da sociobioeconomia. Gustavo, você quer Nosso tempo. comentar? Sim, é que a gente está no nosso tempo aqui, são 11. Eita. Né, queria pedir para você ir concluindo, mas também uma pergunta, assim, só para você esclarecer. Ali tem uma questão do Nasrin, se o fundo investe em débito, equity ou misto, assim, em caso a caso. E daí, concluindo também, né, com um ponto da visão que vocês têm em relação à cópia, assim, como vocês estão pensando, o que vocês acham que isso traz de benefício aí nesse contexto da sociobioeconomia, nas soluções baseadas na natureza e do fluxo de capital também para essas soluções. Acho que é isso. Bacana, bacana. Não, perfeito. Eu estou no último slide, mas acho que só interagindo rapidinho com as perguntas. Não, nós não fazemos investimento em equity. Até chegamos a ter alguma experiência no iníciozinho, 2018, início de 2019, se eu não me engano, mas foi muito, muito, muito pontual.
Então, o nosso foco está, de fato, em mecanismos de dívida, né? Em mecanismos retornáveis e, basicamente, capital de giro, custeio e essas demais operações que eu mencionei. E olhando para a COP, o nosso posicionamento enquanto Conexus, nosso compromisso, né? Nosso grande objetivo nessa COP, para essa COP 30, é de posicionar a socioeconomia como uma solução climática no sul global. Nós entendemos que esse modelo de economia compatível com conservação das florestas tropicais, ele ainda é bastante coadjuvante no que diz respeito às metas e agendas globais de financiamento climático. Né? Acho que muito se fala de transição energética, que é uma agenda muito, muito forte, sobretudo no norte global, mas quando nós olhamos para a realidade brasileira, basicamente 2/3, né, mais de 2/3 das nossas emissões estão associadas ao uso da terra, seja desmatamento, seja agropecuária. Então, as frentes de restauração, as frentes da socioeconomia, como também uma iniciativa que evita desmatamento e outras soluções associadas ao uso da terra, elas precisam, né, ser cada vez mais vislumbradas, entendidas pela comunidade global como uma agenda de financiamento bastante significativo. Então, nosso compromisso para essa COP é coordenar essa rede de instituições que atuam no campo da socioeconomia nesses diferentes países do sul global para construir princípios comuns, construir entendimentos comuns e posicionar a socioeconomia como uma solução climática. Amanhã nós temos uma entrega bastante simbólica de uma declaração que nós estamos construindo junto com esses demais atores em Brasília para o Marcelo Berrar, que é o enviado especial do governo para a bioeconomia, e nós vamos trabalhar também dentro da COP30 na apresentação dessa declaração em vários espaços e também na casa que nós estamos coordenando, que é a Casa da Sociobioeconomia, como um lugar ali de posicionamento junto à sociedade civil da sociobioeconomia como solução climática. Né? Para finalizar, Gustavo, acho que só destacar o nosso programa, o Veredas, que é o nosso programa de assessoria, que é a grande estratégia de de-risking que nós temos. Como eu comentei, é um programa que, com uma equipe hoje de 8 assessores, nós buscamos trabalhar a formação de competências gerenciais, empresariais, nesses negócios comunitários, apoio técnico em questões associadas à gestão de negócios, né? E além do próprio acesso orientado a crédito e acompanhamento de crédito, né? A gente entende que o Veredas ele é o grande trunfo, digamos assim, de mitigação dos riscos, né, de inadimplência. Hoje, nossa inadimplência ela é bastante baixa, ela é abaixo de 1%. Né? Então, nós acreditamos isso muito ao papel que o Veredas desempenha em estabelecer esse vínculo de confiança e ter essa entrada, né, na realidade dos negócios comunitários. Não é consultoria, não é mentoria, não é coach, é de fato uma equipe que interage semanalmente com esses empreendimentos. Então, acho que só para fechar aqui um pouquinho o último slide que eu tinha e agradeço também a atenção e desculpa ter passado aí uns minutinhos da minha apresentação. Então foi ótimo, foi ótimo. Obrigado, obrigado, Pedro. Sei que a gente passou aí do tempo, pessoal, mas se alguém tiver alguma pergunta adicional, eu acho que a gente estava falando antes, eu tinha ali algumas perguntas, ele falou, não, eu já vou passar as perguntas na minha apresentação. Então, creio que trouxe aí um panorama bem amplo e prático, assim, sobre o tema. E aproveito também para dizer que essa discussão sobre o capital catalítico e essas relações com clima, biodiversidade, soluções baseadas na natureza, a nossa intenção é ainda continuar durante esse ano, então a gente tem planejado aí um Learning Lab, né, para os próximos meses para acontecer, talvez na própria COP, então a gente está ainda organizando, mas como esse espaço para discutir, né, sobre essas questões e sobre esses temas de uma maneira construtiva, né? Então, um espaço de diálogo, de interação, para cada um trazer um pouco da sua visão, e aí também a gente potencializar isso como um ecossistema, né? Então, como é que a gente une aí os esforços para potencializar esse espaço de soluções baseadas na natureza, o direcionamento de capital para tudo isso, para ajudar também e olhar para o apoio não financeiro também dentro desse contexto, para que essas iniciativas aí possam também se estruturar e evoluir dentro desse processo. Alguns pontos ali que o Pedro trouxe também dentro da apresentação. Então, fica aí o convite para os espaços futuros aí para discutir e debater esse tema. Pedro, muito obrigado novamente, obrigado pelo tempo e pela apresentação. O pessoal está pedindo a apresentação dos slides, então se você puder compartilhar ou compartilhar o que você puder,
depois a gente encaminha para quem tiver, para quem participou e está solicitando por aqui. Perfeito? Perfeito. Obrigado, Gustavo. Obrigado também participação de todos e todas e agradeço o convite. Muito obrigado, gente. Até uma próxima.